Ô noiva. O resto tu sabes. Não aceitei a proposta do milionário, o que determinou um certo estremecimento de relações, como vês. Interessante, meu filho, o que me contas? E, dize-me, foi esta voz que afirmou que has de encontrar tua esposa no teu último dia de vida. Sim, minha mãe, mas não te aflijas, a voz interior assegurou-me que, de meu pai, ambos morrereis igualmente comigo. A mãe de Evaldo ficou um tanto pensativa e depois de alguns segundos tornou. Olha, meu filho. Não te faças supersticioso. Afasta de ti esses pensamentos de morte. Por mais que estejamos preparados para essa viagem eterna, é sempre com um certo temor que pensamos nessa hora fatal. Vivamos. Tu és moço, rico, belo e forte, e eu, a mais feliz das mães, por possuir um filho assim. Minha mãe, a morte não me faz pensar na tumba. Ela representa para mim o solene instante em que penetrarei num mundo, que presinto belo, fecundo, e morredouro. Eu tenho a convicção íntima de que resido temporariamente neste corpo de carne, e o meu ser espiritual aspira um bem, que a terra não me pode dar. Eu suspiro pela felicidade. Além, muito além. E sofro a nostalgia desse país distante. Evaldo, mudamos de assunto. Aí vem teu pai e eu não quero impressioná-lo mal com estas tuas ideias impróprias de cérebro juvenil. O pai de Evaldo entrou e atirando-se sobre um confortável divã, falou. Oh, estou fatigado, minha mulher, cansadíssimo. Não imaginas o calor estafante que está lá fora. Uma verdadeira canícula. Transpira-se por todos os poros. Não falaste-te em entrar no gozo de uma licença. Desististe da ideia? Não, bem ao contrário. Consegui sem grande dificuldade, pois como sabes, nunca tive folgas. Vamos ter 3 meses de descanso. Prepara-te o filho também, não é verdade que nos acompanhas, Evaldo? Evaldo, imerso em cogitações profundas, seguia com o olhar vago o fio das suas ideias. Escutando seu nome, pronunciado por seu pai, teve um estremecimento ligeiro e perguntou. Que me queres, pai? Convido-te a acompanhar-nos ao descanso que projeto, fora desta cidade, meu filho, 3 meses apenas. No campo? Interrogou o moço. Propriamente ainda não pensei aonde, mas preciso respirar ar mais puro. Por que não realizas uma viagem por mar, pai? Não me disseste que em tua mocidade faziam-te bem os ares marinhos? Talvez que agora. Bem lembrado, meu filho, bem lembrado. Iremos ao velho mundo, e não estás querendo fugir ao boliço das grandes capitais? Interrogou a esposa. Que vais tu fazer Europa? Vamos até Lisboa, minha querida, e de lá iremos repousar em qualquer aldeia saudável do velho Portugal. Na ida e na volta saturaremos os nossos organismos dos salubérrimos ares oceânicos e, durante a nossa permanência na aldeia, gozaremos um pouco da suave quietude dos campos, do seu ar puro, ricamente oxigenado, o que certamente revigorará as nossas forças. Ficou assentado. Partiriam daí a 8 dias. A bordo. O formidável transatlântico rumo a Lisboa. Já navega há 2 dias. Entra a manhã do 3º dia de viagem. Evaldo e seus pais não enjoam. Passam admiravelmente bem. São muitos os passageiros. Na tarde desse dia, um casal de americanos buscava acomodar, em uma cadeira de viagem, uma linda moça, que parecia adoentada. Aqui, minha filha, o vento não está forte e a brisa do mar te fará bem, disse o pai. A linda jovem recostou-se na cadeira de braços e logo seu rosto demonstrou o bem que lhe produzia a frescura da tarde. Mas ao abrir uma pequena chape de seda, para colocar em volta do pescoço, esta lhe escapou das mãos e cairia no mar, se Evaldo, que no momento se aproximava, não lhe houvesse apanhando no voo. E gentilmente o mancebo a foi entregar à sua dona. Os olhos de ambos se encontraram e, mais rápido do que um instante,
Evaldo compreendeu que havia encontrado a sua prometida esposa. Saudando com natural elegância, o mancebo afastou-se, indo debruçar-se sobre a murada do navio. Sua mãe, que tudo presenciava, dele se aproximou. Evaldo tinha o olhar fixo no azul do céu, como se alguma coisa descortinasse além das nuvens que perpassavam serenas e brancas. Sua mãe pousou-lhe a mão no ombro. Evaldo não se moveu. Parecia transfigurado. Evaldo, meu filho. O moço baixou o olhar sobre a mãe e passando-lhe o braço em volta do pescoço, aconchegando-a a si, apontando o espaço etéreo, falou com voz estranha, indefinível. Ali, minha mãe, ali. Vejo abrir-se uma fresta de luz no azul celeste. É o nosso último dia de vida na terra que me anuncia. Não te disse o que encontraria minha eleita no meu último dia de vida? E não compreendeste que a encontrei? Ali está a fresta luminosa a despertar em mim um mundo de recordações. Evaldo, enlouqueceste, meu filho. Meu Deus. Não pode concluir a frase. Um estampido formidável e em menos de 5 minutos o navio foi a pique para o fundo secreto do mar. Ninguém escapou. O navio sumiu-se nas profundezas oceânicas. Era a expiação coletiva. Espaço infinito. Povoado de seres espirituais, porque Deus nada fez, inútil, vazio. Evaldo e seus companheiros, do passado, cercados daqueles seres de vestes brancas, aureoladas de luz, que os despertam carinhosamente. E é assim a vida. A luta continua da alma pela conquista dos seus altos destinos, no ciclo imenso das vidas sucessivas, até completa redenção. Gervásio. Em um vasto salão de faustosa habitação do Sr. Conde X, à noite, um grupo de 3 amigos e mais a esposa do Sr. Conde, mantém animada palestra sobre espiritualismo. Ouçamo-los. Penso assim, Sr. Conde, fala o Barão X. A hereditariedade tem proeminente papel sob o ponto de vista físico, como também psíquico. Não há como negar a transmissão de temperamento, de defeitos e de virtudes dos antepassados, quando não dos próprios pais, aos seus descendentes diretos. São analogias indiscutíveis, e isso dá origem ao brocardo, tal pai, tal filho. Não creio, Sr. Barão, que esta seja a regra, porque tais analogias representam uma mínima parte e são apenas exceções. Cada criatura ao nascer traz consigo a bagagem da sua evolução. Conheço casos em que nenhum precedente atávico justifica a sensível diferença entre indivíduos da mesma família. Tais indivíduos são portadores de disposições completamente contrárias às que se encontram em seus progenitores e demais membros da sua família. Se quer ouvir-me, bem como os demais amigos presentes, contarei um caso típico, que concorreu para afirmar no meu ânimo a teoria que venho de expor. Vamos a ele, Sr. Conde. As demonstrações práticas são de grande valor no estudo que vimos fazendo. Bem, enquanto faço a narrativa, manda que nos sirvam gelados e biscoitos, minha cara irmã, disse o conde à condessa, que imediatamente transmitiu ordens ao criado que atendeu a seu chamado. O conde começou assim a experiência, que se propôs a contar. Eu e minha mulher conhecemos, desde longos anos, uma família composta de pai, mãe e 2 filhos, atualmente rapazes de 20 e poucos anos. Gente honesta e digna, laboriosa, possui o suficiente para viver bem. O marido é um reformado do exército, com serviço de campanha. A esposa, descendente de família abastada, trouxe para o casal alguma coisa de seu. O filho mais velho, rapaz inteligente, empregou-se no comércio, constando-nos presentemente que vai casar-se bem. Tendo o pai os mesmos hábitos disciplinados, a probidade e honradez de caráter, o método de vida rigorosamente reta, um belo rapaz. Fisicamente os 2 irmãos são de uma semelhança flagrante. Moralmente considerados, revelam uma desigualdade assombrosa. Júlio, o mais velho,
tem ainda por ornamento do seu belo caráter a qualidade de ser um filho modelo, amorosíssimo para com a família, dedicado e desvelado em extremo para com todos. Gervásio nada aproveitou da educação e exemplos que desde a infância vem recebendo dos seus progenitores. É um dissipador, um perdulário, a quem não interessa o amor da família, nem coisa alguma que afete aos seus. Detesta o trabalho, ama o vício. Dias e noites consecutivos não aparece em casa, proporcionando aos pais motivo de inquietações e sustos. Embriaga-se, e nesse estado o seu temperamento indisciplinado revela-se de uma maneira brutal. Perde o respeito a si próprio e nada o contém. Desde criança revelou-se mau. Maltratava os animais domésticos, jogando-lhes água fervente, espancando-os barbaramente. Em uma palavra, esse moço, que tem tido desde a meninice sob as vistas exemplos os mais edificantes de bondade, honradez e altruísmo, tem demonstrado até o presente ser, na completa acepção da palavra, um mal. É para notar ainda, e isso é sobejamente sabido, não há, quer do lado do pai, quer na família materna, um só ascendente de onde se pudesse originar a hereditariedade de tal conduta. É um ser perverso, completo em vícios, nascido no seio de gente honesta, criteriosa e digna. Ao meu ver, esse conjunto de maldades tem origem no passado da alma que habita no corpo de Gervásio, espírito ainda hoje refratário à moral e os bons costumes. Acresce ainda, para maior desespero dos pais, que esse rapaz não teme a Deus, porque não acredita em sua existência, de forma que não tenha religião, como outros indivíduos da sua espécie têm, como um freio às suas maldades. O que é feito desse moço? Perguntou um dos presentes, o conselheiro X. Anda aí. Poucas vezes o vemos, porque a nossa companhia não lhe é agradável. Somos amigos dos pais e isso é razão bastante para que nos evite. O Marquês X, que até então estivera calado, tomando a palavra disse, meus amigos, vós não ignorais que professo a fé espírita e portanto aceito a doutrina que assegura a reabilitação dos seres que os homens denominam réprobos, perversos. Não creio em perdidos eternamente. Teria imensa satisfação em conhecer pessoalmente esse moço transviado do bem. Como vós, senhor conde, creio que esse espírito refratário à moral e os bons costumes, vem de um passado remoto com esses pendores, que ainda não conseguiu extinguir. Os pais não são transmissores dos seus erros, como igualmente não são das virtudes que adornam o caráter do filho mais velho. A conversação iria se prolongando ainda mais, se o barão não chamasse a atenção dos seus companheiros para as nuvens negras, que se acumulavam no espaço, promissoras de temporal. Resolveram retirar-se, despedindo-se apressadamente. A advertência do barão, porém, já foi tardia. Antes que chegassem ao portão de saída, irrompeu o vendaval com impetuosidade tamanha, que tornou impossível a retirada. Chuva fortíssima desabou, acompanhada de trovões e relâmpagos aterradores. A condessa terminantemente opôs-se à saída dos visitantes, que reconheceram ser mais que imprudência a desobediência ao seu conselho. A noite se adiantava e a tempestade se mantinha inalterável. O conde e a condessa procuravam entreter seus visitantes, para que de forma alguma supusessem causar-lhes incômodo. Quem poderia dormir em uma noite destas, meus senhores? Falou a condessa. Ainda somos felizes que estamos em boa companhia, para passarmos estas horas de susto, porque afinal um temporal desta força nos expõe a perigos de vida. Sossegue, condessa, Deus vela na tempestade como na bonança, disse o marquês. Súbito as luzes apagaram-se. O palacete ficou às escuras. Uma criado veio saber o que determinava a condessa. Traga castiçais com velas e fósforos e podem vocês todos se recolherem, estamos acompanhados. O serviçal voltou em poucos instantes trazendo 4 castiçais com velas. Traço não é preciso acender, disse o conde, não gosto de luz de velas, é fúnebre.
Estamos bem assim, senhor conde, disse o marquês. Fez-se silêncio. Ao clarão dos relâmpagos perceberam os três homens que a condessa, reclinando a cabeça no ombro do esposo, parecia adormecer. Ninguém mais falou. Decorreu algum tempo. A chuva melhorara, mas o vento assobiava e rodopiava com violência. Os trovões diminuíam, ouvindo-se já distante o seu estrondo. O grande relógio do palacete bateu 3 horas da madrugada. Os três visitantes e o dono da casa madornavam um pouco. Eis, porém, que o barão, o menos sonolento, abrindo os olhos percebeu o pequeno clarão de uma luz, parecendo uma lanterna, movendo-se no gabinete contíguo. Prestou atenção e sentiu um movimento de passos abafados ali. Levemente tocou no braço do marquês e ao ouvido, baixinho, chamou a sua atenção. Os dois permaneceram silenciosos e atentos. Não havia dúvida, alguém andava no salão ao lado. De repente um pequeno estalo se fez ouvir. Os dois homens compreenderam, havia um ladrão ali perto e o estalo, sem dúvida, seria a fechadura do cofre assaltado. Consultando-se reciprocamente os dois homens determinaram despertar o conselheiro e, descalçando-se, para não fazer rumor, encaminharam-se sutilmente, cosendo-se à parede, para o compartimento de onde partira o rumor. Lá estava o cofre inteiramente aberto e um homem com ambas as mãos a remexer lá dentro. No chão, papéis, maços de dinheiro, pequenas caixas, sobre uma cadeira a lanterna. Os três homens, mais rápido do que é possível narrar, precipitaram-se sobre o homem, que, tomado de surpresa, procurou defender-se, tentativas sem resultado, porquanto 6 braços robustos o impossibilitaram de mover-se. Com o rumor produzido pela luta, acordou o conde, acompanhado da condessa, que gritou pelos criados, os quais acendendo as velas alumiaram o compartimento, onde se desenrolava a imprevista cena. Desarmai-o, gritou o conselheiro, revistai-o. Os criados, revistando o homem, apreenderam um revólver, uma faca-punhal e os instrumentos de que se servira para arrombar o cofre. Vendo-se desarmado, o homem rugia, subjugado pelos criados do conde, que lhe amarraram solidamente os braços para trás das costas, enquanto outros imobilizaram-lhe os membros inferiores, com que atirava pontapés furiosamente para todos os lados, em desespero. Manietado, deixou-se ficar estendido de costas no soalho rangendo os dentes. Qual não foi o espanto dos presentes, quando a condessa, procurando ver de perto o meliante, bradou angustiada: "Meu Deus, é Gervásio! Pobre, infeliz mãe! Que desgraça!" E foi acometida de uma crise de lágrimas e soluços, sendo necessário afastá-la dali. Gervásio, com os olhos desmedidamente abertos, as feições contraídas, vociferou uma praga. Então o marquês, aproximando-se dele, pediu aos demais presentes que se conservassem em silêncio e aos criados que se retirassem. "Gervásio", falou o marquês. O olhar do moço fixou-se no marquês. "Conheço a tua história", prosseguiu este. "Por que tens tu sempre procurado os caminhos tortuosos da vida, em vez de caminhares pela linha reta que conduz a Deus? Até quando pretendes viver assim? Gervásio, escuta-me, eu quero salvar-te. Compreendes-me?" Gervásio continuava silencioso. O marquês, abeirando-se, desatou-lhe os braços, desamarrou-lhe os pés e ajudou a levantar-se, impelindo-o brandamente a sentar-se em uma poltrona. O moço estava lívido e seus lábios apertados não articulavam uma palavra. O marquês fez sinal aos amigos para sentarem-se, permanecendo silenciosos, e experimentou, por meio do hipnotismo, despertar em Gervásio a recordação de suas existências passadas. O moço caiu em um estado de transe impulsionado pela força potente da vontade do marquês. Fez um relato minucioso de 4 vidas anteriores àquela em que se encontrava. Descreveu como fora, sucessivamente, chefe de uma horda de canibais, havendo caído prisioneiro de uma tribo inimiga,
que o devorou, depois corsário, o verdadeiro terror dos mares antárticos, mais tarde, tenebroso vulto de época da Inquisição, quando praticara os crimes mais atrozes, que só uma mentalidade satânica poderia conceber e realizar, e, finalmente, temível Facínora, vampiro, insaciável, que movimentou em torno da sua sinistra figura a polícia mais afamada da velha Europa, perdendo finalmente a cabeça na forca infamante, em Londres. Ouviram todos, desta forma, a narrativa fiel dos crimes praticados pelo espírito que na atualidade habitava o corpo do moço Gervásio. Antes de o despertar, o Marquês, possuído de uma força de sugestão, vinda certamente do além, impôs ao espírito rebelde a ideia da reabilitação pelo arrependimento, ordenando-lhe obediência incondicional à sua vontade. O moço despertou. Que é isto? Onde me encontro? Senhor Conde, que me quer, que faço eu aqui? Gervásio esquecera, por efeito da ação hipnótica, o fim que ali o levara. A tempestade pilhou-te lá fora, rapaz, e nós te acolhemos. Desmaiaste e agora recuperaste os sentidos, explicou o conde. Rapaz, tenho da tua família as melhores referências e sei que estás desempregado. Queres entrar para o meu serviço? Falou o Marquês. Gervásio, disse o conde, este é o meu particular amigo, o Marquês X. Queres aceitar o seu convite? Realmente estou sem emprego, disse o moço passando a mão pela fronte, buscando uma recordação. Aceito, senhor Marquês, mas previno de que pouco sei. Está bem, isso não importa. Eu preciso de ti. Gervásio acompanhou o Marquês, seu imprevisto protetor, em uma viagem para a Alemanha. O Marquês, em sessões de hipnotismo, conseguiu doutrinar o espírito inferior que em Gervásio fazia sua peregrinação terrestre. Incutiu-lhe o horror ao vício, o amor ao trabalho, a reabilitação, enfim. Uma noite o conde e sua esposa foram fazer uma visita aos pais de Gervásio, que não sabiam o paradeiro de seu filho, havia 4 anos. Grande foi a alegria daquela família ao ter conhecimento da regeneração de Gervásio. 1 mês depois voltava ele para a casa paterna, tendo chegado da Alemanha com seu protetor. Gervásio era outro homem, estava preparado para a vida honesta e laboriosa dos homens de bem. Rosa. Em regra costuma-se afirmar que os sonhos dourados da mocidade são ilusões que se evaporam. São castelos que por si desmoronam. Quantos amores, alicerçados sobre as bases dessas miragens enganadoras, têm sido destruídos pela ação implacável e impiedosa do perpassar dos anos. Quantos corações inexperientes têm sido despedaçados pelo desabar das mais caras esperanças, promissoras da mais real felicidade. Quantos? O amor na terra é imperfeito, daí sua inconstância. Um par gentil, porém, houve, para o qual a felicidade não foi apenas um sonho encantador dos primeiros dias da alvorada da vida, Eudoril e Celuta. Descendentes ambos de famílias riquíssimas, tudo lhes sorria na vida. Conheceram-se desde a infância. Eram vizinhos. Frequentaram a mesma escola, tiveram os mesmos mestres. Prometeram-se um ao outro, desde que ele completou os 16 anos e ela os 14. As duas famílias alegraram-se com a perspectiva daquele futuro consórcio, convencidos da sincera amizade que unia os dois jovens. Efetivamente, quando aos 23 anos de idade Eudoril, pronto na vida, esteve em condições de tornar uma realidade a felicidade sonhada, foi na maior alegria e satisfação geral dos pais de ambos e contentamento dos parentes e amigos, que o casamento se realizou. O formoso casal foi residir em um lindo bangalô de encantador e pitoresco bairro, retirado e solitário, onde a sua aventura era comparável à das aves, que escondem seus ninhos na fronde verde das grandes árvores. Eudoril encontrava em Celuta todo o seu ideal realizado. Celuta havia no esposo todo o amor da sua alma. Eram felizes. Passados 2 anos dessa venturosa união nasceu o primeiro filho,
Um menino louro e lindo, que veio aumentar ainda a felicidade dos dois. A criança veio sadia e bela. Seluta fez questão de amamentar seu filho, o que contribuiu grandemente para sua invejável saúde e robustez. Não admitiu ama para o seu rico bebê, ela própria dele cuidava, no seu egoísmo materno, aliás perdoável. A lei dos destinos, porém, se executa por molas secretas, que presidem e realizam, em tempo oportuno, a ação da justiça imutável. A felicidade na Terra representa ordinariamente um período de descanso, em que o espírito armazena energias para fazer o face às provas que o há de ferir, infalivelmente, no decorrer das suas existências terrenas. Esses sofrimentos redundam todos em benefício do espírito, ajudando-o a alcançar o mais rapidamente possível o termo da viagem eterna. Seluta e Eudoril adoravam o seu interessante bebê. Era grande o seu orgulho materno, quando ela afirmava, radiante, às suas amigas, mostrando-lhes a criança fruto do seu abençoado amor. Está com 6 meses e até agora, graças a Deus, não sofreu mais leve incômodo. Até mesmo as cólicas, tão comuns nas criancinhas, ele nunca teve, o meu anjinho. Benzo Deus, diziam-lhe todos. O pequeno gostava imensamente de passear de carrinho na floresta próxima à habitação, aspirando o ar puro das folhagens e, de volta do passeio, trazia sempre em cada face estampado o frescor de uma rosa vermelha. Eudoril e Seluta costumavam sair com ele, revezando-se no empurrar do carrinho. E o bebê já estava sabendo escolher, apontando com o dedinho, a qual dos dois, o pai ou a mãe, caberia a vez de fazer o carrinho rodar. E era uma alegria para o escolhido essa brincadeira inocente da criança, igualmente amada por ambos. Certa manhã, havendo faltado, a cozinheira, Seluta, não querendo mandar buscar comida ao hotel, resolveu cozinhar ela própria, para não interromper o serviço dos outros empregados. Vai tu, Eudoril, passear com o bebê, enquanto eu fico a preparar o almoço. E assim se fez. O amoroso pai beijou a esposa e saiu a levar o filhinho ao passeio. Joga um beijo à mamãe, querido, disse ele. E a criancinha, beijando a mãozinha com a boca aberta, atirou um beijo a Seluta, que exclamou, que lindo filhinho. Eudoril partiu com o menino e Seluta ficou à varanda a olhá-lo, até que o carrinho se sumiu na curva da estrada. Ela entrou, cantarolando uma romanza, pôs um avental e foi cuidar do almoço. Eram 9 horas da manhã. Soou a campainha da porta. Era uma visita, uma amiguinha dos tempos colegiais. Muito íntima eram as duas. Abraçaram-se. Venho passar o dia contigo, Seluta. Que alegria, Marieta. Mas escolheste um mau dia. Estou sem cozinheiro e eu própria vou preparar nossa comida. Já vês que tens de passar mal. Bem ao contrário disso, bem sei que és exímia na arte culinária. E demais, aqui estou eu para ajudar-te, mãos à obra, são 9h30. A que horas almoças tu? 11. Temos tempo. Meu marido foi dar uma voltinha com o bebê e em breve voltará. Vais ver que lindo anjo é o meu filho. Esses passeios na floresta lhe fazem grande bem. Volta bem disposto, alegre, e às vezes dormindo no carrinho, abrigado do sol. As duas amigas foram para a cozinha e iniciaram o preparo do almoço: bifes, salada de alface, agrião, batatas fritas, arroz, legumes diversos e omelete de chocolate para a sobremesa. O tempo foi correndo. Marieta, indo à sala das refeições, notou que o relógio apontava 11 horas menos 10 minutos. Que é dos teus passeantes, Seluta? São quase 11 horas. Realmente, já que deveriam estar. Sem dúvida, algum conhecido demorou Eudorico no caminho. Costumamos estar de volta ordinariamente às 10h30. Vamos para a varanda, eles não podem tardar. E ficaram-se a olhar para a curva do caminho, para ver quando o carrinho apontava. O relógio bateu 11 horas. Enfim. Um carrinho apontou lá longe.
Celuta aplicou o binóculo. Não era o seu esperado carrinho. Era a filhinha do cônsul inglês, a passear com a sua aia, no seu berço de rodas. Em breve passou perto da varanda onde estavam as duas moças, já um tanto inquietas. Bom dia, madame. Bom dia, Fanny. De volta do passeio, hein? Não viu o meu marido com o bebê? Hoje não, minha senhora. Ele não passou por nós como de costume. Até ia perguntar à senhora, como poderia o pequeno perder uma tão bela manhã de passeio, como, não os viu? Eles foram, sim. E já estão demorando. Até logo, minha senhora. A minha criança precisa tomar alimento. Vou depressa. E foi-se a aia. Celuta correu a ver que horas marcava o seu relógio. Já então 12:15. Era demais. Vamos ao seu encontro, Marieta. Não, Celuta. Bem ouviste aquela mulher afirmar que não os encontrou. Teu marido, sem dúvida, tomou outra direção. Que fazer, meu Deus? Ah! Marieta, ocorreu-me uma ideia. E correu ao telefone. Pediu a um amigo residente nas proximidades do local onde costumava parar com a criança, notícias sobre a passagem de Odorio por ali, como de costume. Não haviam visto aquela manhã. Mas prometeram indagar pela redondeza. 1 hora. 2 horas. Celuta parecia enlouquecer. Não pensou em almoço, andando apressadamente de um para outro lado e olhando sempre para a curva distante da estrada. Marieta engoliu apressadamente alguns bocados e, aproximando-se da amiga, falou-lhe: Olha, Celuta, nós não podemos permanecer nesta incerteza, isto é horrível. Não te parece acertado avisar a polícia? Com efeito, Marieta, como é que ainda não pensei nisto? Fala tu ao telefone, minha cabeça não raciocina. Marieta avisou a polícia, que prometeu providenciar com urgência. Mas a noite veio e nenhuma notícia sobre o paradeiro dos dois entes queridos. À residência de Eudória fluíram amigos dedicados, buscando confortar a pobre moça. Vieram também seus pais e os pais de Eudório. Celuta emudecera. Seu olhar indagador ia de uma fisionomia a outra, buscando descobrir algum pensamento que talvez lhe ocultassem. Mas a verdade era que ninguém sabia coisa alguma sobre o paradeiro dos seus queridos ausentes. Passaram-se 3 dias. Pesquisa alguma havia dado resultado. Marieta instalara-se em casa da amiga, receando abandoná-la em tão rude transe. Celuta não dormia. Seus grandes olhos, desmedidamente abertos, cercados de olheiras profundas, davam ao seu rosto, de uma palidez de cera, a aparência de uma pessoa morta, a quem houvessem esquecido de cerrar as pálpebras. No fim da primeira semana, havendo resultado infrutíferas todas as diligências policiais e particulares, achavam-se reunidos em casa de Celuta grande número de amigos do seu marido e o chefe da polícia local, formulando hipóteses sobre o desaparecimento de Eudório e seu filho. Não pode ser efeito de um desastre, disse um, aliás apareceriam vestígios, ao menos do carro da criança. Para mim trata-se de um crime, indubitavelmente, afirmou outro. Perdemo-nos em conjecturas, meus amigos, e não solucionamos o caso. Enquanto isso, a pobre esposa e mãe verga o peso da mais cruciante dor, muito receio pela razão dessa pobre senhora, disse o médico presente, porquanto não tenho conseguido fazê-la dormir sequer um instante. Enquanto esta conversação continuava, alguém, desconhecido dos presentes, chegou ao portão da rua e pediu permissão para falar à dona da casa. Era uma mulher pobremente vestida, denotando grande fadiga, como se houvesse feito longa caminhada. Marieta, atendendo à recém-chegada, fez-lhe saber que a dona da casa não poderia receber, por se encontrar em situação muito aflitiva, mas que dissesse a que viera. Ao ouvir falar em grande aflição a mulher, atirando os seus pés do Marieta, exclamou: por Deus, minha senhora, é por causa dessa grande aflição que eu venho aqui. Eu preciso ver essa senhora.
Marieta fez-lhe esperar um momento, enquanto consultava as demais pessoas interessadas no caso, antes de resolver. Fizeram entrar a mulher. Era uma criatura magra, pálida de olhos lânguidos castanho claros. Mal trajada embora, seu todo inspirava respeito e confiança. Cravou o olhar profundo nos grandes olhos amargurados de Celuta e falou: minha senhora, eu tenho sonhos que dão sempre certos. Moro muito distante daqui. Sonhei há 3 dias que vi esta casa, tal qual vejo agora. Era de manhã. Daqui vi partir um senhor, empurrando um carrinho, dentro do qual se encontrava um bebê. Em casa ficou mãe da criança, que também reconheço agora. O carrinho partiu e ao virar a curva deslocou uma roda. Um rapaz, que passava na estrada, ofereceu-se para consertar a roda, se o cavalheiro quisesse chegar um pouquinho adiante à sua palhoça. O homem concordou, tomou a criança ao colo, e caminhando alguns passos, alcançaram a choupana. Entraram. O rapaz abriu a gaveta de uma mesinha rústica, para tirar a ferramenta, disse, e, imediatamente, um alçapão se abriu no meio da sala, nele caíam pai e filho. Era uma armadilha. Sei que isto foi uma obra torpe de alguém que se diz amigo desta casa, aparentando ser homem digno, porém na realidade sendo um ladrão, que chefia um bando de salteadores perigosos. Esse homem planejou o rapto da criança, mas, na impossibilidade de apanhá-la só, pelo fato de estar sempre acompanhada dos pais, pôs de vigia o seu auxiliar, que agiria na melhor oportunidade, como de fato fez. Mais tarde, certamente, quando os ânimos estivessem arrefecendo e o caso parecesse liquidado, pela ineficácia das providências policiais, a mãe da criança receberia carta estipulando o preço do resgate dos prisioneiros. O homem que concebeu este nefando crime está aqui a ponto sem hesitar, ei-lo. E a mulher apontou para um indivíduo presente, justamente aquele que não tinha dúvida em afirmar que se tratava de um crime. O homem indigitado avançou para a mulher, no que foi impedido pelos outros. A voz do chefe de polícia se fez ouvir: segurem este homem. Continuai, senhora, estou a terminar, o final vos pertence. Lá se encontram ainda o pai e o filho, aguardando as determinações deste senhor. É falso. É falso. Vociferava o homem. Esta mulher não sonhou nada, é uma trama urdida contra mim, para me perder. Senhor, disse a mulher, eu sonhei o que acabo de referir e me pus a caminho para avisar a mãe aflita pelo desaparecimento dos seus amados. Tenho a certeza do que afirmo e vós podeis verificar a veracidade deste sonho. Pondei-vos a caminho. A palhoça está situada dentro do mato, a 2 quilômetros daqui. Vinde conosco, ordenou o chefe à mulher. Apuraremos o que houver. Vireis também, senhor, ordenou o acusado. Partiram de automóvel o chefe, a mulher, o indigitado criminoso e mais 4 homens, dando antes de partir uma telefonema para a imediata vinda de força embalada, para o cerco do lugar indicado. Nas imediações do casebre encontraram o rapaz, a quem interpelaram, procurando o caminho. Os olhos do rapaz fixaram-se interrogativos no acusado, ao mesmo tempo que tomava diante dele uma atitude respeitosa. O chefe de polícia adiantando-se falou: nada tens que ver com este senhor, fala a verdade, do contrário terás que te arrepender. Guia-nos a tua palhoça. Neste momento chegava em disparada a força policial, chamada por telefone pelo seu chefe. O rapaz obedeceu. Chegando à palhoça, antes que nela penetrassem, a mulher avisou: não o deixem aproximar-se da mesa, é na gaveta que se encontra a mola do alçapão, eu vi no meu sonho. O rapaz foi impedido de aproximar-se da mesa. Um policial o deteve enquanto os outros davam uma batida em derredor da palhoça, descobrindo por fim uma entrada subterrânea, onde penetraram. Caminhando por uma galeria extensa, foram deparar com as 2 vítimas da perversidade humana atiradas sobre uma esteira úmida, naquela escuridão profunda.
retirados do subterrâneo e trazidos para o ar livre. Era contristador o estado em que se encontravam, especialmente a criança não dava esperança de vida. Durante uma semana mal alimentada, privada dos carinhos e cuidados maternos, seu infantil organismo parecia não poder mais resistir, e só a respiração, pelo arfar do peito, denotava vida naquele corpinho. E Seluta? Indagou Eudoril. Viva, apenas. Respondeu um dos presentes. Enquanto a polícia se apoderava dos dois criminosos, providenciando para a captura da quadrilha assassina, Eudoril e seus amigos partiam rapidamente para sua habitação. O encontro dos dois esposos, tão rudemente provados, é possível de compreender-se, mas não é fácil de descrever. O lindo bebê, acalentado ao calor do seio materno, dentro de algumas semanas voltou a ser o que era dantes, belo, robusto, sorridente. A mulher, que por um sonho deu solução ao criminoso desaparecimento de Eudoril e seu filho, contou, desde então, com a proteção do casal, que lhe ofereceu um talher à sua mesa, definitivamente, se o quisesse. Ela, porém, preferiu voltar à sua obscuridade, visitando-os todas as vezes que a necessidade a isso a obrigava. Eudoril, desejoso de compreender claramente o porquê desse sonho revelador, dedicou-se a estudos especiais sobre a alma humana e suas faculdades, seus diversos estados, no que era acompanhado pela esposa. Ouçamo-los, um dia, enquanto o bebê dorme. É isso, minha cara Seluta, o sofrimento cruciante por que passei naquela trágica semana da minha vida, teve utilidade imensa para minha alma. Diante dos padecimentos cruéis do nosso inocente filhinho, definhando dia a dia, naquele martírio horroroso, sob as minhas vistas, na impotência de poder salvá-lo, não obstante toda a minha coragem, todo o meu amor, voltei-me para Deus e a fé despertou em mim. E a misericórdia de Deus veio em meu auxílio. Em nosso auxílio Eudoril, balbuciou Seluta. E essa mulher, essa pobre Rosa foi o instrumento, de que os seres espirituais protetores se utilizaram para a prática da caridade que recebemos. Ela é um médium que, dormindo, tem visões em sonhos, belo, Eudoril, como tudo isso é grandioso. E Seluta, lançando um olhar sobre o filhinho adormecido, elevou o pensamento a Deus em ação de graças. Naor. Nas pequenas cidades do norte os divertimentos eram raros, na época em que principia esta narrativa. O cinema ainda cá não chegara, os teatros só nas capitais, e muita gente havia que, morando em pequenas aldeias, nem sabiam o que era arte dramática. Eram lugarejos em que, de vez em vez, aparecia um circo de acrobacia, ou um bando de saltimbancos. Os habitantes dessas localidades costumavam divertir-se, de tempos em tempos, fazendo os congos, espécie de prática africana em que soam maracás e batuques, de envolta com cânticos em língua dos pretos, cujas palavras ninguém entendia, e danças simbólicas e rítmicas, algumas bem bonitas. Essas cantigas eram monótonas, tristes, mas nunca terminavam sem a emboscada para perder o príncipe que, ferido de morte, pelos adversários, dava motivo à encarniçada guerra. E as danças se tornavam então mais agitadas, ao clangor dos clarins e hinos guerreiros. Olelê, 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 uê, ó sarai, ó sarai, ó sarai, é. Dia de congos era dia de festa e toda a população vibrava de contentamento. A povoação X era do número das tais em que os costumes eram assim. Passavam-se meses e meses sem que nenhum festejo viesse abalar a quietude insípida dos seus moradores. Trabalho moderado, escolas primárias insuficientes para as crianças, missa aos domingos, novena do mês de Maria e nada mais. Em X residia o representante único da árvore genealógica dos Madeira, moço de 27 anos, casado e até então sem filhos. Vivia feliz com sua esposa, Esterçoeiro,
6 anos mais moça do que ele, por sua vez herdeira de nome acatado e muitíssimo respeitável em X, por ter sido um dos voluntários ilustres na Guerra do Paraguai com o Brasil. Amavam-se e davam-se por satisfeitos com a vida sem entretenimentos e diversões que passavam em X. Saúde lhes desse Deus, costumava dizer Esther. Não obstante toda essa conformidade, uma manhã, à mesa do almoço e saboreando ainda um pedaço de cuscuz, feito por ela própria, disse Esther a seu marido: quanto tempo não vem cá um circo de cavalinhos, hein, Alfredo? É verdade, confirmou o marido, isto aqui está ficando cada vez mais sem graça. Não há distrações. Mas olha que, estando eu ontem à porta da farmácia, ouvi de alguém que está para chegar uma companhia especial, que traz coisas admiráveis. De verdade? Em chegando, lá iremos nós, não é, Alfredo? De certo, e havemos de ver todos os espetáculos. 8 dias após esta palestra a pequena X estava em alvoroço. Chegara o circo. E todo aquele pequeno mundo se preparava para as diversões. Cada moça revistava o seu modesto guarda-roupa, cada homem consultava a carteira, a ver quantas vezes poderia ir ao tão desejado divertimento. Esther remontava suas toilettes, substituía rendas, trocando enfeites, e quando todo o seu vestuário ficou a seu gosto, pôs em papelotes os seus dourados cabelos, para logo mais ficarem em caracóis, segundo a moda. A tardinha reboou por toda a pequena X o vozerio do anúncio da função, que se realizaria nessa noite. Era o palhaço a cavalo a gritar a plenos pulmões. Hoje tem espetáculo. E a tudo o pessoal infantil que o seguia, respondia em coro: tem sim, senhor, hoje tem palhaçada. Tem sim, senhor, apresentação do monstro. Tem sim, senhor, e o monstro fala. Fala, sim, senhor, e o monstro anda. Anda, sim, senhor, quantos pés tem o monstro? 4, sim, senhor, quantas cabeças tem o monstro? 2, sim, senhor, e o monstro é gente. É, sim, senhor, ora vamos ver o monstro. Vamos, sim, senhor, pagar só 10 tostões. É, sim, senhor. E o vozerio se foi prolongando e repetindo por todas as ruas. A curiosidade era geral. O que seria o monstro? Todos ansiosos esperavam vê-lo. E as velhas da pequena localidade, benzendo-se, afirmavam não desejar ver o monstro de 2 cabeças e 4 pés, que falava e era gente. Não pode ser gente, dizia uma. É talvez lobisomem, adiantava outra. É gente, sim, confirmou um velho. Eu vi-o quando chegou de noite. Anda de banda. Credo, cruzes, não é o que vá lá. Pode ser o demo em corpo de gente. Ave Maria. Às 8 horas da noite a enchente no circo era enorme. Toda a gente lá estava. Começou a função. Trabalho de trapézio, de equilíbrio, de saltos mortais em tapete, de contorcionistas exímios. Nada interessava os espectadores, à espera da prometida exibição do monstro. Finalmente às 11 horas menos 3/4 foi avisada a plateia da aparição do monstro. Abrindo os reposteiros de passagem, surgiu um homem elegantemente vestido, empunhando um pequeno chicote de cabo de prata, que assim falou aos assistentes: ilustres damas e cavalheiros, temos o prazer de apresentar-vos um curioso espécimen de monstro, verdadeira aberração da natureza. É um ser concebido sem dúvida sob a maldição de Deus. Nasceu de mulher, como todos nós, e no entanto é um verdadeiro monstro, ei-lo. O que apareceu então aos olhos curiosos dos espectadores foi uma criatura nunca vista até então por olhos humanos, naquela terra. Eram 2 cabeças horríveis, de olhos esbugalhados e pele vermelha, presas a 2 pescoços finos, sobre as quais oscilavam constantemente. Esses estavam ligados a 2 troncos distintos até o peito, mas presos à mesma cintura, sendo o ventre um só, e abaixo dele desciam 4 pernas finas, que terminavam em 4 pés defeituosos, simulando patas. Possuía 4 braços, terminando em mãos curtas,
cujos dedos tinham apenas 2 falanges. A plateia escapou um ó, que era um misto de espanto, medo e dor. Atenção, senhores, atenção, clamou um homem elegantemente vestido, o monstro falará. Vamos, Naor, cumprimento o respeitável público. 2 vozes argentinas, num perfeito contraste com a hediondez da figura, falaram ao mesmo tempo. Deus vos salve, senhores e senhoras, vou entabolar conversa com o monstro, para que ouçais. Como te chamas? Tu nos chamas Naor, mas se somos 2, deveríamos ter 2 nomes. Como és 2? Assim ligados pareces 2, mas na realidade és um. Engano, nós somos 2, dá-nos água a beber e te mostraremos que somos 2. Água para Naor, pediu o homem. Em uma bandeja vieram 2 copos e o monstro, tomando deles, bebeu a água, cada copo em cada boca. Então, não somos 2? São 2 sim, gritou a plateia, são 2. E o espetáculo continuou. Naor dançou, comeu, cantou, conversou e respondeu a todas as perguntas, satisfazendo inteiramente a curiosidade dos espectadores. Terminou o espetáculo. O doutor Amintas, presente ao espetáculo, médico, estudioso, cultor do espiritualismo, acompanhou Esther e Alfredo a casa, amigos íntimos que eram. De caminho trocaram impressões sobre o monstro. Que coisa horrível, hein, doutor? Falou Alfredo. Sim, em tudo se nos manifesta, sabe, a mão da providência a guiar o homem para a verdadeira felicidade. Como Deus é profundo em suas leis. Marido e mulher se entreolharam pávidos. Esther, sem se poder conter, exclamou, como pode ver, naquilo que nós vimos, o cumprimento de uma lei para regular a felicidade daquele ser, doutor. Não é aquilo uma maldição de Deus? Por que maldição de Esther? Que fez ele, se já nasceu assim, para ser amaldiçoado? Tudo é lógico na criação. Eu tenho a convicção de que ali, naqueles 2 corpos ligados de forma porque vimos, estão 2 espíritos em prova. Os crimes dos 2 pesaram na balança divina e, os 2 monstros de iniquidades no passado, espiam no presente, pelo sofrimento, as grandes dívidas que adquiriram. Ligados no crime, ligaram-se no arrependimento e uniram-se na expiação. Quantos seres culpados são regenerados, redimidos pela aceitação e cumprimento da prova? Estavam à porta da residência do casal. O doutor Amintas retirou-se, despedindo-se. 2 dias depois, o grande estudioso veio convidar os seus amigos para um lanche que iria oferecer em sua residência ao diretor do circo Naor, cuja presença era indispensável, para um estudo que desejava fazer. À hora aprazada lá se encontraram todos os convidados. Após ligeira palestra sobre assuntos triviais, servido o lanche, que constou de frutas, doces, chá, biscoitos, o doutor Amintas conduziu os seus convidados para sua biblioteca e lhes falou: Senhor diretor, eu sou um homem cristão e muito me interesso na solução do problema, para alguns cientistas insolúvel, da vida do espírito além da morte do corpo. Acredito que as almas vêm e voltam à Terra para, em sucessivas encarnações, realizarem o seu progresso, formando uma verdadeira associação fraterna. Naor, aqui presente, muito tem me feito pensar sobre a sabedoria divina, preparando, no sacrifício da dor, espíritos redimidos para a salvação eterna. O mistério que envolve estas 2 existências, reunidas em um corpo de monstro, como lhe chamam, pode e deve ser esclarecido, para estudo nosso e melhor desempenho da caridade, a que faz jus pela sua inferioridade. Senhor doutor Amintas, respondeu o diretor, nós aqui estamos a vosso dispor, prontos a fazer bem. Eu não sou um explorador de infelizes. Naor tem o seu salário nos assentamentos da nossa escrita, para resguardar o seu futuro. Trata-o com brandura e o estimo sinceramente. Meus amigos, estamos bem entendidos e, religiosamente, se Deus o permitir, vamos orientar-nos sobre o passado destes infelizes.
E o doutor Amintas começou a dar passes sobre as duas cabeças do monstro. 5 minutos não eram passados, Naor caiu em transe. E falou, uma das suas formas: queres tu saber o que somos? Quem somos? Dir-te-ei, para edificação dos presentes. Somos duas criaturas repetidas vezes ligadas para a prática do mal. Eu que te falo, homem, ela presa a mim, mulher. Por onde temos passado, rios de sangue e lágrimas temos feito correr. A terra foi sempre o teatro dos nossos crimes, em requintes da mais brutal ferocidade. Caímos, degradamo-nos e violamos em plena consciência as leis do Criador. Sempre associados destruímos lares, violamos princípios, incendiamos choupanas, deturpamos a moral e nem as nossas próprias irmãs respeitamos em sua pureza, difamando-as, maltratando-as, roubando-as. Nossa história é tétrica. O dia do arrependimento, porém, chegou. Não vejas em nós réprobos, amaldiçoados por Deus, neste horrendo castigo, não, somos almas em expiação. Queres tu que roguemos a Deus que abrevie a tua prova, para que cesse este martírio? O outro ser que até então estivera em silêncio, exclamou, não, não. É justo o que padecemos. Nunca tivemos piedade de ninguém, devemos sofrer a consequência das nossas maldades. A prova não excede a hediondez dos nossos crimes. Devemos e queremos redimir, neste horrível suplício, todo o horror do nosso passado. Seja feita como dizes, balbuciou o doutor. E voltando-se para os assistentes falou, oremos meus amigos, oremos. E aprendamos que os erros das nossas existências terrenas são resgatados pelo sofrimento. É a dor que burila os caracteres. Seja Deus louvado. Bendita seja a lei da reencarnação, que permite a reabilitação do mais audaz e perverso criminoso. Zulaine. As profundezas misteriosas do nosso eu contêm a história passada das nossas sucessivas vidas gravadas indelevelmente. O hipnotismo experimental possui farta cópia de provas positivas do despertar dessas recordações, atestando a veracidade da teoria espírita sobre a reencarnação dos espíritos. De Rochas muito se dedicou a este gênero de experiências, conseguindo inúmeras reminiscências de vidas passadas, em médiuns adormecidos. Leon Diniz, na monumental obra, O Problema do Ser e do Destino, relata experiências feitas por diversos sábios em sujeitos vários, sobre renovação de vidas anteriores, reminiscências de homens ilustres, fenômenos de amnésia, etc., cuja autenticidade ele próprio não põe em dúvida. São estudos importantíssimos que reforçam a teoria, que para nós não padece dúvidas, das múltiplas vindas dos nossos espíritos à matéria, forma racional em que se baseia a evolução dos seres. Leon Diniz, na mesma citada obra, narra o caso de uma doente do Dr. Henry Freyborn, que, acometida de delírio, falava o idioma indostânico, sendo incapaz de, no seu estado normal, falar nessa língua uma só frase. Não há dúvida, a ciência espírita afirma com segurança, cada criatura humana é a morada de um espírito, que já habitou outros corpos no passado, existindo, por conseguinte, no seu íntimo, estados distintos da sua personalidade. Estamos em uma pequena aldeia, onde a vida decorre plácida, laboriosa e feliz. Cada habitante, na doce paz do seu lar, busca ser útil ao seu semelhante e goza do fruto do seu trabalho honesto. O ambiente é de paz e serenidade. A amizade recíproca reina entre todos. São os próprios donos que cuidam das suas plantações, dos seus animais, porcos, carneiros, vacas, aves domésticas, vivendo da venda dos seus produtos na capital e cidades próximas. Cada família faz a sua cozinha, cuida da sua casa, lava, engoma, e costura as suas roupas. Esse viver pacífico, útil é próprio do campo. Os homens, em contato mais perto com a natureza, aprendem a ser bons e mansos.
Nesta aldeia vive-se bem. Seu clima é adorável. Moças e rapazes mostram nas belas cores, na frescura da pele e na musculatura robusta, o vigor do sangue que lhes circula nas veias. Cantam, riem, brincam, comem bem, trabalham melhor e dormem cedo, para estar